Meus amigos, estejamos todos na paz de Jesus. Hoje, o tema escolhido é o capítulo 111 do Pão Nosso, de Emmanuel, Granjeai Amigos. Também trazemos o poema do Amigo Aprendiz, de Fernando Pessoa, e a história de um pão, do irmão X. Se nós formos observar o significado de granjear, é um verbo, ele nos fala em cultivar a terra, lavrar, amanhar, arrotear, em suma, granjear a terra, conseguir com muito trabalho ou com esforço, obter, adquirir, granjear riquezas, atrair o interesse ou a atenção de outras pessoas, conquistar, granjear simpatias, são formas que tem no dicionário de nós interpretarmos. E quando nós vemos granjear simpatias, granjear atenção, conquistar, nós lembramos dos ensinamentos de Jesus, quando em Mateus, no capítulo 5, versículo 25, ele nos diz: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Então, se nós estamos no caminho, neste solo da vida, o que nós precisamos desenvolver? A humildade e a prática da caridade, que segundo a questão 886 do Livro dos Espíritos, é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão incondicional. Para que neste solo que nós estamos pisando na nossa vida, nós possamos já irmos preparando o terreno para uma abertura, para uma visão muito maior desse terreno que nós ainda nos fixamos muito, a nossa família, a nossa pátria. Porque o solo que muitas vezes precisamos, ele não está tão próximo de nós. Daí a necessidade de estarmos sempre preparando o ambiente para que tenhamos sempre pessoas simpáticas nos auxiliando e nos intercedendo nesse processo de desenvolvimento em direção à perfeição. No poema do Amigo Aprendiz, de Fernando Pessoa, ele nos diz: quero ser o teu amigo, nem de mais e nem de menos, nem tão longe e nem tão perto, na medida mais precisa que eu puder. Mas amar-te sem medida e ficar na tua vida da maneira mais discreta que eu souber, sem tirar-te a liberdade, sem jamais te sufocar, sem forçar tua vontade, sem falar quando for a hora de calar, e sem calar quando for a hora de falar, nem ausente, nem presente por demais, simplesmente, calmamente, ser-te paz. É bonito ser amigo, mas confesso
é tão difícil aprender e por isso eu te suplico paciência. Vou encher esse teu rosto de lembranças, dá-me tempo de acertar nossas distâncias. Em Cartas do Evangelho, na segunda parte, no capítulo 7, Casimiro Cunha nos fala do amigo. E ele nos diz: muitas vezes sobre a terra só achas o amigo vão, que te espera no caminho com o punhal da ingratidão. Mas é que nunca procuras o amigo terno e fiel, que roubaria a amargura dos teus instantes de fel. Esse amigo podes tê-lo no fundo do coração, no altar da crença e da fé, à luz da meditação. É Jesus. Lembra-te sempre que o Mestre te acolherá. Se o amigo terrestre falha, Jesus nunca falhará. Em Fé e Vida, no capítulo 25, Emmanuel nos fala entre amigos. Amigo é alguém que te merece inteira confiança. É alguém que mais se parece a um desdobramento de ti mesmo. Entretanto, é igualmente alguém que te pode dar amanhã uma grande dor de cabeça ou causar-te enorme prejuízo por meio de quem a providência divina deseja que aprendas a amar e a perdoar. Se nós pensarmos um pouco, Jesus mesmo teve um Judas na vida dele. No espaço, nós não temos informações para saber em detalhes, mas o que sabemos é que ele praticou um ato que veio a se arrepender muito. Allan Kardec mesmo teve também suas dificuldades com os amigos, com as pessoas que participaram com ele, que muitas vezes ele confiou, e a pessoa não conseguiu se manter. Nós mesmos, quando que não tivemos um amigo que, num determinado momento, fraquejou? Faz parte, e como diz, é para que a gente também aprenda a se desenvolver no aspecto da tolerância, no aspecto da amizade, da fraternidade mais pura com a pessoa. Em Caminhos, Emmanuel nos fala no capítulo 12, Circuito. Os amigos constituem por si um banco providencial, em que usufruís a possibilidade de sacar os melhores recursos para a sustentação da própria vida. Todos eles são capazes de funcionar proveitosamente em teu benefício. Entretanto, para que isso aconteça, não esqueças a própria dedicação e assiduidade nos depósitos. Quer dizer, estejamos sempre próximos, com atitudes, assim, lembranças, com toques, se fazendo presente e também contribuindo para que esse amigo também não se distancie de nós. Porque, como diz na lição, os amigos constituem por si um banco providencial. E nos ensinamentos de Emmanuel, quanta vez
nós vemos um espírito de nível mais elevado, numa prova de renúncia, de amor por uma determinada criatura, ele vai buscar essa criatura, tira essa criatura às vezes de uma determinada situação, para que ele possa novamente reencetar a caminhada, por amor, por dedicação. Então, amigos são bancos providenciais de oportunidades para todos nós. Em Pão Nosso, Emmanuel nos fala no capítulo 111, granjeai amigos, e se vale de uma passagem de uma pessoa, de um administrador que falhou com o seu superior e no final ele procurou de alguma forma compensar a situação, distribuindo aqueles recursos de tal forma que houvesse uma gratidão. Aquelas riquezas da injustiça que ele não soube administrar direito, mas procurando de alguma forma se redimir. Então Jesus conta essa passagem para que nós também tenhamos essa convicção, essa certeza de que tudo que nós temos aqui no plano material é apenas para nós podermos usufruirmos e utilizarmos em benefício não só nosso, mas de todas as criaturas que estão conosco. E ele, naquela passagem, através de Lucas, no capítulo 16.9, 16, versículo 9, ele nos diz: também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. E aí nos fala, se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar, enxergar, observar o passado profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provém da bondade divina e de que a maioria dos recursos materiais à disposição dos seus caprichos procede da injustiça. Não cabe particularizar, mas sim deduzir que as concepções, as ideias do direito humano se originaram da influência divina. Porque quanto a nós outros, nos diz Emmanuel, somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução individual, do egoísmo para o amor universalista, da iniquidade, da imperfeição, dos erros, da injustiça para a justiça real. Bastará recordar nesse sentido que quase todos os estados terrestres, os países, se levantaram, e ainda acontece atualmente, há séculos, sobre conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores, que no momento do ajuste não se mostram à altura da mordomia. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera, para que, através dela, encontremos o caminho da reabilitação. O Mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, a dilatar o círculo de simpatia
simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. Que possamos ampliar esse solo sob o qual nos encontramos, em bondade, em indulgência, em perdão para com todos. Que cada criatura que se aproxime de nós saia bem, se sinta fortalecida, que é a melhor forma que nós temos de irrigar esse nosso solo com tudo que há de bom, para que nós possamos encontrar melhores condições, melhores oportunidades, e as pessoas também não tenham nenhum motivo a reclamar das nossas atitudes. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem através da subida áspera da redenção. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, se tudo o que temos hoje é fruto do nosso trabalho e da mais pura lealdade, tivemos-las ontem em nossas existências passadas, e faz imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. E lembrando essa importância da docilidade, da benevolência, do respeito, a tolerância, conforme Jesus nos ensinou, nós trazemos aqui para a reflexão a história de Barsabás, o tirano. Quando Barsabás demandou o reino da morte, buscou debalde reintegrar-se no grande palácio que lhe servira de residência. A viúva, alegando infinita mágoa, desfizera-se da moradia, vendendo os adornos. Tudo que tinha o conteúdo, ela estava vendendo tudo. Viu então Barsabás as baixelas e candelabros, as telas e jarrões, os tapetes e perfumes, as joias e relíquias, sob o martelo do leiloeiro. Enquanto os filhos querelavam no tribunal, disputando a melhor parte da herança, ninguém lhe lembrava o nome com afeto, com reconhecimento, com gratidão. E sim, para reclamar o ouro e a prata que deixara para eles, e cada um dos seus parentes, dos seus mais próximos. Agora, para eles, Barsabás não passava de uma sombra, sem nenhum afeto, nenhum carinho, que ele pudesse estabelecer uma sintonia. E ele, então, tremendamente desgostoso com aquela situação, no núcleo que ele estava acostumado, ele demandou a procura dos amigos da infância, mas também aí encontrou simplesmente a recordação dos próprios atos de malquerência e de usura. E aí começou a chorar, de tal forma que a sombra lhe embargou a visão, arrojando-o nas trevas. Vagueou por muito tempo no nevoeiro,
entre vozes acusadoras, até que um dia aprendeu a pedir na oração, e como se a rogativa lhe servisse de bússola, embora caminhasse às escuras, eis que de súbito se lhe extingue a cegueira, e ele vê, diante de seus passos, um santuário sublime, faiscante de luzes, milhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoavam-no em todas as direções. Barsabá, sem perceber, alcançara a casa das preces de louvor nas faixas inferiores do firmamento. Não obstante, deslumbrado, chorou impulsivo ante o ministro espiritual que velava no pórtico. Após ouvi-lo generoso, o funcionário angélico falou sereno: Barsabás, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra. Aí ele põe as mãos na cabeça e, ai de mim, soluçou o desventurado. Eu jamais fiz o bem. Em verdade, prosseguiu o informante, trazes contigo, em grandes sinais, o pranto e o sangue dos doentes e das viúvas, dos velhinhos e dos órfãos indefesos, que despojaste nos teus dias de invigilância e de crueldade. Entretanto, falou o emissário, tens aqui em teu crédito uma oração de louvor. E apontou-lhe a canhada estrela que brilhava à feição de pequenino disco solar. Há 32 anos, disse ainda o instrutor, deste um pão a uma criança, e essa criança te agradeceu em prece ao Senhor da vida. Chorando de alegria e consultando velhas lembranças, Barsabás perguntou: Jonaquim, o enjeitado? Sim, ele mesmo, confirmou o missionário divino. Segue a claridade do pão que deste um dia por amor e te livrarás, em definitivo, do sofrimento nas trevas. E Barsabás acompanhou a tênue ligação, aquela luzinha prateada, do tênue fulgor que se desprendia daquela gota estelar. Mas em vez de elevar-se às alturas, encontrou-se numa carpintaria humilde da própria terra. Um homem calejado aí refletia, manobrando a enxó em pesado lenho. Era Jonaquim, aos 40 anos de idade, como se estivessem os dois identificados no doce fio de luz. Barsabás abraçou-se a ele, qual viajante abatido, de volta ao calor do lar. Decorrido um ano, Jonaquim, o carpinteiro, ostentava sorridente nos braços mais um filhinho, cujos louros cabelos emolduravam belos olhos azuis, com a bênção de um pão dado a um menino triste, por espírito de amor puro, conquistara Barsabás nas leis eternas o prêmio de renascer para redimir-se. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça sempre, para que possamos, neste solo da vida, conquistarmos, granjearmos mais amigos em nosso coração.
Que assim seja, graças a Deus.